Bom, olá a todos e todas. Meu nome é Thiago de Almeida Basiotti, sou aluno do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia Ambiental. A disciplina é Modelagem Hidrológica, ministrada pelo professor Rafael Chiesi. Tá? E hoje o artigo que eu vou estar apresentando para vocês vai ser a respeito, né, do tema de modelagem hidrológica com agricultura, né? O nome do artigo é Integração entre WFA e modelagem hidrológica, né, para avaliação da sustentabilidade da agricultura em um sistema ambiental complexo. Mais adiante eu vou estar falando para vocês o que é esse WFA, tá, explicando. Bom, qual que é o contexto do trabalho, né? Seria, primeiramente, a análise do impacto das atividades agrícolas, né, sobre os recursos hídricos disponíveis em uma área localizada na região da Puglia, tá? Essa região fica na Itália, é o equivalente ali à botinha da Itália, né, com tem um formatozinho de bota, fica naquela região que é denominada Puglia, usando essa ferramenta WFA, tá? E, bom, esse local, essa região, ela é objeto de estudo, né, por ter uma alta complexidade hidrogeológica, tá? Então, ela compreende dois lagos costeiros, né, que são interligados, um de água doce, tá, que tem tanto, ele faz um fornecimento tanto para irrigação quanto para consumo, né, seria de água potável, e outro de água salgada. Tá? Outra questão importante para contextualizar aqui nesse trabalho, né, no trabalho que está sendo analisado, é a respeito desse local ser um local de um ponto turístico de renome lá na Itália, né? Então, ele possui ali um valor ambiental bem significativo, certo? Bom, e o que é o WFA, né? O WFA, em inglês Water Footprint Assessment, ou avaliação de trilha de água ou de rastro de água, né? Uma tradução direta. Ele é uma ferramenta, né, que permite estimar o consumo, né, de recursos hídricos em vários campos, em várias aplicações, né? Ela tem sido aplicada em bastante, assim, em vários campos, né? Em vários contextos, só que as aplicações mais relevantes dela contemplam análise de exploração de água, né, na agricultura, certo? Então, atualmente, né, a gente pega aí o que o artigo coloca, o artigo é um artigo do ano de 2015, atualmente, né, até no ano de 2015, o que foi dito é que a maior parte das atividades de pesquisa, né, elas tinham como objetivo utilizar essa ferramenta do WFA, né, para fomentar, né, a definição de sustentabilidade, dos critérios de sustentabilidade, tá? Em questões assim que exigissem o gerenciamento de recursos hídricos, certo? Outra questão que é bem importante ser colocado ali em cima no contexto, na contextualização dessa análise, é a de que um dos maiores desafios, né, em termos de gerenciamento de recursos hídricos é conseguir ali um índice de sustentabilidade, né? Especialmente quando existem ali muitas restrições ambientais relacionadas à questão da exploração de água, né? Outra questão também, outro fator é a questão do crescimento populacional, né? O ponto a respeito do crescimento populacional, né, e as mudanças climáticas, né, determinam impactos bem assim significativos na questão do setor, no setor de agricultura, né? Então, que é impactado diretamente ali pelo consumo de água.
Bom, e qual que seria ali o objetivo desse trabalho, né, desse artigo aí que está sendo apresentado? Seria definir uma metodologia, né, para avaliar o impacto de atividades de agriculturas, né, de agricultura em recursos hídricos, né, em uma área que ela é caracterizada pelo uso, né, pelo uso concomitante de água, né, e ao mesmo tempo identificar critérios de sustentabilidade nesse sistema caracterizado por um valor ambiental bem assim significativo, certo? Então foi feita ali uma aproximação entre o modelo hidrológico, né, que descreve ali a, a dinâmica dos sistemas hídricos, né, dentro da área de estudo, e a ferramenta WFA, né, para fazer ali a análise, certo? Bom, nessa figura aqui, é possível ser observado que, na verdade, aqui a atividade de pesquisa, né, desenvolvida no trabalho foi focada, na verdade, na análise, né, de um sistema hidráulico complexo, né, constituído por pelos dois lagos interconectados, né, e, bom, o primeiro, né, é denominado ali Mini Piccolo, né, que é um reservatório de água, um lago, na verdade, de água potável, né, conectado, né, através de um canal chamado Luz Trito, né? E um outro reservatório de água salgada, né, que é chamado de Alimni Grande. Então, Alimni Piccolo, em italiano, seria pequeno, e Alimni Grande seria grande mesmo, nessa tradução direta, certo? Tanto, o principal foco vai ser em Alimni Piccolo, né, que seria no lago pequeno ali, no lago menor, que tem ali o potencial ali para tanto para irrigação quanto para água potável, né? Então, ele é a principal fonte de irrigação, né, em água potável, e representa também um ponto turístico bem significativo, como foi dado ali, como foi apresentado a vocês anteriormente, certo? Então, a irrigação, né, as extrações, tanto para irrigação quanto para uso, consumo, né, de água potável, eles, na verdade, têm um enfoque em três localidades, certo? Que são essa, esse local, Casa Monsignore, Fontanelle Leste e Fontanelle Sul. Casa Monsignore é utilizado principalmente para fins de consumo, certo? Consumo ali no interesse de beber essa água, né, dela ser consumida, para consumo humano, certo? Então, a, e as outras duas também que são utilizadas ali, que são bem relevantes, certo? Certo. E a respeito do modelo hidrológico, né? Qual que vai ser utilizado, né? Então, esse modelo ele foi dividido no estudo em questão em três submodelos, tá? Primeiro, para estimar o balanço hídrico do solo, né, com parâmetros semi-distribuídos. O segundo, para calcular a recarga da água subterrânea, né, aquela recuperação da água subterrânea. E o terceiro, para avaliar o balanço hídrico do lago em si, tá? Bom, e essa figura, tá, que está presente ali no artigo, ela mostra o fluxograma de como que funciona o modelo hidrológico proposto. Esse modelo ele permite estimar, né, várias componentes do balanço da estimativa de água, tá, através assim, com recorrência diária, né? Então, iniciando, né, temos os parâmetros de entrada, certo? Que eu coloquei aqui em cima, né?
o P seria precipitação, o E a evapotranspiração e o I que seria a extração para irrigação advinda de do lago e dos lençóis freáticos, né? Então, como que funciona? Todos os parâmetros de entrada foram utilizados para obter fatores comparativos. Que fatores comparativos que são? São o SWT, né, que é a quantidade de água no solo, e o SWC, que é a capacidade máxima de água no solo, certo? Então, o P, o E e o I foram utilizados ali, né, para calcular esses dois fatores aqui, certo? E por que são fatores comparativos? Porque eles vão ser utilizados ali, eles têm um significado, realizar a comparação deles. Então, a diferença deles, né, dá para a gente como resultado o excedente de água. E realizando aqui a comparação entre eles, né, se o SWT, que seria aqui a nossa quantidade de água no solo, for maior do que a capacidade máxima de água no solo, que é o SWC, né, então ele vai dar para a gente um volume diário Y, certo? E é desse Y que surge, tá, que é originado tanto o escoamento, certo? Quanto a infiltração mais profunda, tá? Bom, e o escoamento, né, ele determina a componente rápida da vazão, certo? Ao passo que a infiltração, ela determina a componente lenta da vazão. Bom, e o que essa componente rápida da vazão, ela significa, né? Significa que o fluxo, né, o fluxo, a vazão dentro do lago, ela ocorre de maneira mais rápida, tá? Ao passo que no lençol freático, né, nesse groundwater aqui, né, a infiltração profunda, né, ela ocorre ali de maneira mais lenta, né, a vazão dela é mais lenta, certo? Então é sob este contexto que essas duas componentes de vazão são nomeadas dessa forma, tá? Só um minuto. O que acontece? Essas componentes, tanto a rápida quanto a lenta, elas determinam ali, né, o influxo, né? Seria o Q-in, que eu vou colocar aqui para vocês. Só um minuto. Bom, que é puxado aqui. O Q-in, né? O que ele é? Ele é a diferença, certo? Na verdade, ele é a soma dos fatores ali. Tanto, vou chamar esse cara aqui de A, tá? Só por questão da digitação aqui, que é mais difícil, e esse aqui de B. Então, ele é a soma de A mais B. E determina para a gente o influxo dentro do lago, certo? Dentro aqui do lago, certo? Então, o que acontece? E dessa componente aqui, que é ali vamos dizer, o preenchimento, né, o influxo no lago, né, no aliminicículo, né, ocorre ali o efluxo, né, que seria ali o Q-out, que seria a vazão de saída, seria a saída de água, né, que, que ocorre ali ele deságua, né, para a Limine Grande, né, que seria aquele outro lago um pouco maior do que esse Alimine Piccolo, certo? E esse modelo ele leva em consideração, tá,
mais perda de água através de evaporação ou evapotranspiração, né, que seria o E aqui, que ele chama de E, para a gente, tá? Então, essa aqui seria a componente de perda de água, né? E através também da extração, tanto para irrigação quanto para propósito de consumo, né, humano. Bom, deixa eu voltar aqui. Certo. E o que o nosso o modelo, né, hidrológico, o que ele simula, quais são os dados que ele coletou, né, como que foi ali a coleta de dados, né? Então, ele simula uma tendência do volume de água armazenado no aquífero e o influxo para o lago, né, no interesse de reproduzir os níveis de água nesse lago. Então, os dados eles foram coletados ali através de meios qualitativos e qualitativos, tá, em atividades monitoradas, tá, durante o ano de 2014, certo? Então, foram colocados 4 sensores multiparâmetros, tá, localizado em 4 pontos diferentes, para realizar ali uma medida em tempo real da salinidade, o nível de água e a temperatura, certo? As estações de água, elas foram monitoradas através de um sistema de CLP, tá? Que foi instalado em estações de bombeamento. Então, como que foi esse monitoramento? O CLP, na verdade, ele é um componente, né? É um componente eletrônico de uso industrial, certo? Chamado de controlador lógico programável. Ele mede ali, ele realiza uma série de atividades ali automatizadas, né? Então, a coleta desses dados, o monitoramento feito através de um CLP confere ali bastante banco de dados, bastante precisão, né? E ele consegue automatizar um processo também. Bom, e certo. Então aqui a gente tem a extração, tá? A extração aqui, ela corresponde ao nosso WL, tá bom? Por que seria WL? Porque é o termo em inglês, tá, pessoal? Então, seria ali a extração, as estações de irrigação do lago, tá? Então, seria o withdrawals from the lake, tá? Então, seria as estações do lago, tá? Então, esse dado foi estimado, tá? Referindo-se também ao volume, tá? Que também foi calculado, né, baseado nas contas, né, nas contas de água que tem ali no pessoal da região, certo? Bom, e com relação à extração de águas subterrâneas, tá? Na verdade, a extração aqui, pessoal, vocês desculpem, não é escoamento, tá? De águas subterrâneas ou do lençol freático, tá? Aqui, na verdade, ele é withdrawals from groundwater, né, que seria de água subterrânea em inglês. Então, foram computadas utilizando um software, os resultados de um software chamado CropWatch, tá? Então, eu vou estar falando um pouquinho a respeito desse software aqui adiante, né? Então, o que seria o CropWatch? Deixa eu só ver aqui. Bom, esse CropWatch, ele chama Crop and Water, né? Irrigation Requirements Program of FAO. O que seria tudo isso, né? Seria ali um programa, né? É um programa para Windows mesmo, né? Feito ali para cálculo de colheita, tá? E irrigação de quais seriam ali os parâmetros, né? Baseados no solo, no clima e nos dados ali de colheita também. Esse software ele é da FAO, né, que é a Organização de Agricultura e Alimentos das Nações Unidas. Tá? Então ele foi utilizado ali para dar os resultados referentes aqui ao WGW, tá? Bom, e como que seria feita a contabilização da trilha hídrica, né, que seria o WF ou
water footprint, né? Então, esse water footprint, pessoal, seria ali uma medida volumétrica do consumo de água e poluição, tá? Isso aqui de acordo com o autor Hoekstra, tá? Então, também referenciou outros autores no interesse ali, essa contabilização é feita no interesse de produzir um produto, né, que consiste em 3 componentes, tá? E para o foco da nossa apresentação, eu vou estar falando a respeito de 2, né? O primeiro, né, seria o WF verde, né, green, tá? Que é o volume de água de chuva, tá? Que é armazenado no solo, tá? E que é uma mistura também da evaporação do solo, tá? E da chuva em si, que realiza ali a entrada dentro desse solo. E o segundo parâmetro é o WF azul, tá? Que seria a trilha de água azul, que representa o volume de água potável, tá? Né? Que é consumida por colheita, né? E é extraída das superfícies e também dos lençóis freáticos. Tem também a componente cinza, tá? Da trilha de água, mas que no trabalho em questão foi ignorado, tá? Que ela representa ali o volume de água poluída, tá? Associada à produção relacionada à agricultura. Bom, a respeito de como que foi realizada ali o mapeamento, né, da irrigação, né, foi baseado no clima, na colheita e nos dados de solo também, tá? Então, os dados de clima foram extraídos, né, através de uma estação localizada perto do lago, tá, do Aline Piccolo. E a colheita considerada foi apenas aquela que foi irrigada, né, que foi no caso de uvas e tomates, tá? A respeito dessas expressões, tá? Seria referente ali, lá atrás eu tinha falado que o E significava evapotranspiração, é evaporação, tá, pessoal? Corrigindo, retificando essa informação, tá? A evapotranspiração em si é representada por esse ET, tá bom? Então, o ETG seria o ET green, né? A evapotranspiração relacionada à trilha de água verde, tá? E o ETB seria relacionado à trilha de água azul, tá? Que seria o blue. A evapotranspiração também ela é medida ali, tanto a B, certo? Seria azul, quanto a G, são medidas em milímetros, tá? Bom, e como que a trilha de água verde, no caso, né, foi utilizada, né? Como que ela foi calculada, tá? Então, ela é medida em metros cúbicos, tá? Então, ela seria ali a trilha de água verde de uma colheita, né? Ela é calculada, na verdade, como produto entre o volume utilizado, né, de água verde, aqui, na verdade, é o CWG, né, que é medido em metros cúbicos por hectares, tá? Né? E a área total, tá? Cultivada ali, a área total cultivada ali da colheita, tá? Que é medido em hectares, certo? Então, representa a nossa equação 6, tá? Então, para calcular ali o nosso CWG, né, caso fosse necessário calcular ele, seria a evapotranspiração da água verde, tá? Vezes 10, certo? E o mesmo ocorre com relação à trilha de água azul, tá? Também medido em metros cúbicos, o CWB seria o azul, né? Que seria ali o nosso, o nosso relacionado à água azul, né? São calculados da mesma forma, tá? Bom,
E com relação aos resultados e discussão, né, do artigo em questão. Então, o modelo ele foi feito, né, utilizando dados, né, dados de monitoramento em 2014, né? Então, ele foi calibrado baseado nesses dados de 2014 e depois dele ter sido calibrado, ele foi utilizado para simular, né, um período entre 2007 e 2014, quando os dados de clima estavam disponíveis, né? Então, ali os resultados da calibração desse modelo, né, feitos ali com respeito às profundidades de água e os volumes de água disponíveis no lago, né, estão aqui nessa figura, onde a linha azul, tá, é a altitude, desculpa pessoal, a altitude do lago, certo? Então aqui os dados, temos dados de 2013 a 2014, na verdade o raio de ação dele é de 2007 a 2014, né? O que foi colocado ali deve ter sido buscado, muito provavelmente encontrado os dados ali o mais nesse intervalo de 2007 a 2014 foi encontrado de 2013 a 2014. Então aqui nós temos aqui o volume de água do lago em metros cúbicos, tá? Então elevados à potência, né, a sexta potência, e a altitude em metros, tá? A linha vermelha, aqui a linha vermelha contínua, ela é a altitude do lago monitorada, tá? Então, ela é a altitude monitorada, certo? A linha azul pontilhada, ela é o volume de água do lago, certo? Então, aqui dá para ver que ali até o final da pesquisa chegou perto do 1,2 ali, né? 1,2 elevado a sexta milímetros cúbicos, certo? Metros cúbicos, desculpem. E ali no início dele, ele teve o seu pico, né? De fato ali na uma altitude de 90 metros ali, em meados ali, a partir ali de novembro, no final de novembro de 2013, certo? E por último, aqui temos que o nosso dado de monitoramento, o último dado de monitoramento seria o vermelho tracejado, né? Então seria o volume monitorado de água do lago, né? Então aqui ele chega ali, na verdade, tanto o monitorado, né, que seria ali o vermelho, os vermelhos, né, tanto o vermelho contínuo quanto o vermelho tracejado, em alguns momentos ele chega bem próximo ali do que foi ali, do que estava ali ocorrendo de fato, né? Em outros momentos ele distorce um pouco. Como foi dito na aula, é uma questão bem interessante, um apontamento bem interessante, que o melhor modelo é aquele que se aproxima mais com os recursos disponíveis, né? Então, é algo que a gente pode ver aqui bem evidente, certo? Agora, com relação a essa figura, né, que seria a figura 4 no trabalho, pessoal, no artigo, né, a trilha de água azul, né, utilizada para tomates, né, aqui medidas em metros cúbicos, certo? Entre 2007 a 2014, tá? É, associada ali, né, a essas colheitas está representada aqui. Então, representa, né, que aproximadamente 1 milímetro cúbico, né, de água é necessário para em média, né, para cada irrigação, né, para cada temporada de irrigação, para uma assim uma quantidade satisfatória de água na área, né? Então isso é mostrado aqui. Tanto a figura 5.A, que seria esta, quanto a 5.B, né, elas demonstram ali uma visão geral, um quadro geral, né, dos resultados obtidos durante todo o período de análise, né? O gráfico na figura 5, né, ele é comparado ali com a altitude do lago e o volume tanto da trilha de água verde quanto da trilha de água azul, certo?
Bom, com relação à conclusão agora, pessoal, concluindo ali o, qual que foi, se esse trabalho realmente ele atingiu, né, se ele conseguiu atingir seus objetivos, né? Ele teve como foco, né, a definição de uma metodologia para avaliação, né, dos usos de águas no sistema hidrológico complexo, né, utilizando ali, integrando isso com aquela ferramenta, né, que seria a avaliação de trilha de água, né. Então, o que foi ali, de acordo com o que foi demonstrado no artigo, de acordo com o que foi demonstrado no modelo e nos resultados, né, foi assim, foi satisfatório, né, para identificar e selecionar as respostas, né, para atender os critérios específicos de sustentabilidade, que foi uma das coisas que foi proposta, né, e também tem uma adição na conclusão, né, que diz que as futuras atividades de pesquisa, né, vão ser orientadas no aprimoramento da metodologia proposta, o que mostra que foi um estudo bem assim, nesse sentido, né, no sentido de iniciar a integração entre a metodologia da WFA e a avaliação de irrigação, de extração para agricultura, né, de forma geral, foi ali bem assim, foi até pioneiro de certa forma, né? Então o trabalho ele conseguiu alcançar os seus objetivos, né, de forma bem satisfatória e que abriu margem e abriu um canal para poder ser mais aprimorado ainda, certo? Eu agradeço muito por quem estiver assistindo o vídeo, né? Agradeço pela oportunidade de ter feito esse vídeo e, bom, abraço a todos.